Fala rapaziada, fala moçada, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar com a matéria de hoje. Dando prosseguimento, na última aula nós vimos sobre álcool e agora vamos dar continuidade para enol e fenol. O que vem a ser enol e sua nomenclatura? Olha lá. Enol nada é mais que o que? Enquanto que o álcool é a hidroxila ligada ao carbono saturado, quer dizer carbono saturado? Aquele carbono que só tem ligação simples. O enol é a hidroxila ligada ao carbono insaturado. Olha aqui o exemplo, OH, que é a hidroxila ligada ao carbono insaturado. Tá bom? Então são compostos de cadeia aberta, caracterizados pela presença do grupo hidroxila ligada ao átomo de carbono insaturado. Nomenclatura. Então a nomenclatura é o que? O prefixo, que indica a quantidade de carbonos, e o infixo, que vai dizer o que? O tipo de ligação. No caso aqui, a ligação é o que? Dupla, então é em, e a terminação ol, o sufixo terminação ol, que indica a função, tá? Então vamos ver esse exemplo aqui. Olha lá, esse exemplo eu tenho o que? Um prefixo que indica a quantidade de carbonos. Então eu tenho quantos? 1, 2, 3 carbonos. Então 3 carbonos é prop, né? O infixo ele está em qual carbono? O infixo é a dupla. Então, você vai numerar da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Então, o primeiro carbono é o direito e não o esquerdo. Quem define? Então, a hidroxila tem preferência. Se empatar, quem tem preferência? A insaturação, tá? Então, nesse caso, a insaturação ela está aqui neste lado, então você deve numerar o mais próximo da insaturação. Então, aqui vai ser o carbono 1, carbono 2 e o carbono 3. Então, a insaturação está no carbono 1, nesse aqui, é o primeiro carbono, tá? Ele está no primeiro carbono. E depois, a hidroxila está no carbono 2. Beleza? Vamos ver outro exemplo. E nesse exemplo aqui, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3. 3. Então o prefixo também é o que? É prop. Beleza, pela quantidade de carbonos. E a numeração? A numeração começa sempre quem? A partir de quem? Da hidroxila. Então aqui vai ser 1, 2, 3. E o infixo? O infixo está em qual carbono? Está no primeiro. É o primeiro carbono a ter contato com a dupla. Então é esse de cá. Então vai ficar o que? Prop 1 em, que está no carbono 1, e 1 quem? Ol. Beleza? Então tá aí. Então não é difícil. Prefixo, infixo e o sufixo, que é a terminação, indica o grupo funcional. Facinho, parece com álcool, a única diferença é quem? É o em. Tá bom? Beleza? Que tem a dupla ligação. Vamos lá. Vamos agora para o fenol. O que vem a ser fenol? Olha lá, o fenol são aqueles compostos que possuem em sua estrutura o grupo hidroxila ligado a quem? A um anel aromático, anel benzênico, né? Então olha lá, hidroxila aqui, né, ligado a quem? A esse carinha aqui, ó, que é o benzeno, tá? Esse aqui é a mesma coisa desse de cá. Aqui tem a bolinha e aqui é sem a bolinha, somente com alternância de ligação, simples com dupla. Olha aqui também é um anel aromático, são dois, né? E nesse de cá eu tenho OH ligado ao anel. Então aqui é fenol também, tá bom? Se não tiver o OH, aí chama-se benzeno. Se tiver o OH, fenol. Bacana? Vamos para o próximo. Então agora a nomenclatura, existem diversas formas de nomenclatura. Vou passar algumas delas aqui. A mais importante. Vamos lá.
Se o fenol tiver apenas um grupo hidroxila, você vai escrever o nome do radical, o nome da ramificação, mais a terminação fenol. Tá bom? Então vamos lá, esse primeiro aqui é o mais simples, ele é o clássico, né? Esse aqui é o fenol comum, tá? Então isso aqui tudo é o fenol, tá? Ele é o fenol comum, não tem nenhum radical, tá bom? Esse é o fenol comum. O que mais? Vamos ver outro aí, descendo mais aí, olha a quantidade que tem. Aqui eu já possuo o que? O radical metil, e aqui eu tenho quem? A hidroxila. Então esse carinha aqui é o radical metil. Então, radical metil. Beleza, aqui é o radical metil. Então esse radical metil, ele está no qual carbono? No carbono 2. E esse carinha todinho aqui, como é que chama? Chama-se fenol. Então primeiro você coloca o nome do radical, da ramificação, que é metil, e depois a terminação fenol. Como ele está no carbono 2, então vou escrever 2-metil fenol. Bacana? Vamos ver esse de cá. Aqui a mesma coisa. Qual é o nome desse radical aqui? Como é que ele chama? Ele chama-se metil. E o nome desse carinha todinho aqui, como é que ele chama? Fenol. Esse radical ele está em qual carbono? Ele está no terceiro carbono. Então você vai escrever 3-metil e a terminação que? Fenol. E o último, mesma coisa, aqui é quem? Metil, né? O que mais? Ele está em qual carbono? Ele está no quarto carbono. E isso aqui tudo chama-se o que? Fenol. Então o nome vai ser o que? 4-metil fenol. Bacana? Show! Se tivesse o radical etil, você escrever. Se tivesse outros radicais aqui, por ordem alfabética você coloca primeiro, tá? Outra forma de nomenclatura, você vai escrever o nome do radical também, tá? E a terminação benzeno. Então a hidroxila é chamada de hidroxi. Então esse aqui é chamado de hidroxi, esse radical, tá? E aqui é chamado de quê? De benzeno. Então o nome desse composto vai ficar o quê? Hidroxibenzeno. Então essa é uma outra forma de dar nome ao fenol. A anterior chamava-se o quê? Fenol comum, não é isso? Esse aqui chamava-se fenol comum, tá? E aqui essa outra forma, hidroxibenzeno. Vamos para esse de cá. Então aqui, como é que fica esse aqui? Aqui eu tenho quem? Qual é o nome dele aqui? Hidroxi. Isso aqui é hidroxi. O que mais? Esse aqui, como é que chama? Metil. E esse grandãozão chama-se o quê? Benzeno. Então vai ficar o quê? Quem vem na frente? O H ou o M? Né? Por ordem alfabética. O H vem na frente. Então ele está em qual carbono? Sempre no primeiro. Por que ele é a posição? Porque ele é a função orgânica, né? Então você começa a numerar a partir dele, a partir da hidroxila, tá? Então aqui é o 1, tá? E aqui é o 2, aqui é a outra ramificação. Então aqui vai ficar 1 hidroxi, que mais? Tracinho, 2 metil, né? Tracinho, e a terminação aqui, benzeno, tá bom? Então ficou 1 hidroxi, 2 metil, benzeno. Bacana? Esse de cá, 1 hidroxi, 3 metil, benzeno. E o de cá vai ficar o quê? 1 hidroxi, 4 metil, benzeno. Tá? Sempre a numeração começa a partir de quem? Da hidroxila. Tá bom? Então essa é outra forma de dar nome aos fenóis. Tá? Vamos lá para fenóis com 2 ou mais grupos hidroxila. Então esse aí é outra forma também, mas aí é se você tiver mais de um grupo hidroxila.
Então vamos ver o exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui eu tenho uma hidroxila aqui e tenho outra hidroxila aqui. Então como que você dá o nome disso aqui? Então você escreve benzeno, que é exatamente essa parte aqui, tá? Você vai numerar. Então primeiro você pode começar a partir daqui ou daqui, tanto faz. Então esse é o primeiro carbono e você vai numerar a próxima carbono, tem que ser o mais próximo do grupo. Se você numerar da direita para a esquerda, vai ficar com quanto essa hidroxila aqui? Vai ficar com 1, 2, 3, 4, vai ficar com o número 5. E se for para a direita, vai ficar com o número 3. Então 5 é maior do que 3. Então você tem que ter o quê? É o menor número possível. Qual que é o menor número? Número 3. Então você tem que numerar da esquerda para a direita, que aqui vai ficar com o número 3. Se você numerar da direita para a esquerda, aqui vai ficar com o número 5. Está errado. Tem que ser o menor número possível. Então a hidroxila está no carbono 1 e no carbono que? 3. Tá? Então isso aqui é o que? É um di. Tá? Então vai ficar o que? Benzeno, hífen, o número 1,3 di e a terminação que? Ol. Tá? Então olha lá, benzeno 1,3 di ol. Desce outra aí, manda outra aí. Olha lá, manda outra aí. Esse aqui, como é que vai ficar? Eu vou numerar, olha lá, começa da onde? Eu posso começar daqui de baixo também, vai ficar 1, 2, 3, 4. Para a direita ou para a esquerda, tanto faz, vai dar o mesmo número. Ou posso numerar também daqui de cima, 1, 2, 3, 4. Professor, poderia ser para a esquerda? Daria a mesma coisa. Essa hidroxila também ficaria valendo 4 e essa valendo 1, né? Pelo carbono 1. Carbono 1 e o carbono aqui que está ligado à hidroxila, carbono 4. Então o nome vai ficar como? Vai ficar benzeno. Quantidade, quantos que eu tenho? 2 hidroxilas, então di, e a terminação que? Ó, só que eu tenho que escrever o que? 1,4. Beleza? Então, benzeno 1,4 diol. Vamos para o próximo? Quem é o próximo aí? E esse aí, como que vai ficar? Esse aqui eu já tenho quantos? Já tenho 3 hidroxilas. E a numeração? Pode começar a numerar daqui, 1, 2, 3, ou da esquerda para a direita, 1, 2, 3. Tá? Então vai ficar 1,2,3. Então aqui vai ser tri, né? Então vai ser tri. Então vai ser benzeno 1,2,3 triol. Bacana? Tá aí. Show! Então, os fenóis também apresentam nomes especiais. Olha lá. Cresol, né? Ortocresol, metacresol e paracresol. Essa parte de orto, meta e para é lá na parte de radicais orgânicos, onde a posição orto é aquela posição de 1 para 2, quer dizer, a distância de um carbono ao outro é apenas o que? Um carbono, então de 1 para 2. Então, quando tem um de 1 para 2, essa posição é chamada orto, tá? Então, esse é um nome especial, cresol. Você pode abreviar com um Ozinho aqui, tá bom? O que mais? Quando a posição é de 1 para 3, a distância de um carbono para o outro em relação ao outro, um carbono, né? Então, de 1 para 3, então dizemos que aí essa posição é a posição meta, tá bom? Então, esse aqui é o metacresol. E aqui a posição de 1 para quanto? Para 4. Posição de 1 para 4 é a posição para, tá? Então, ortocresol, metacresol e paracresol. Vamos aos exercícios? Vamos lá, vamos ver o primeiro exercício. O estradiol, um dos principais hormônios femininos, apresenta a seguinte fórmula. Então, tá aí a fórmula. E indique a alternativa correta em relação ao estradiol. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Eu vou dar um pause aí. Tenta responder. Daqui a pouco a gente volta.
Voltando aí, então olha lá, indique a alternativa correta em relação. Vamos lá, letra A, ele quer a correta. Só tem uma correta, nada de marcar mais de uma. Correta, está no singular. Trata-se de um poliálcool. O que é poliálcool? Poli significa vários. Então existem várias funções aqui. No caso álcool, existem várias. Vamos ver essa estrutura, né? Olha lá. O que é isso aqui? OH ligado a um carbono saturado. Isso aqui é o que? É um álcool, né? Este é um álcool. O que mais? Tem mais alguma coisa? Opa, tem isso aqui. O que é isso aqui? OH ligado a um carbono insaturado? É insaturado, sim. É enol? Não. Isso aqui é o quê? O que é isso aqui? Isso aqui é um benzeno. OH ligado ao anel benzênico. É o quê? É um fenol. Tá? Então não confundir OH ligado ao carbono insaturado e dizer que é enol. Isso aqui é um benzeno, é um anel benzênico, né? Um núcleo benzênico ligado a quem? A hidroxila ligado ao anel benzênico. Isso aqui é um fenol. Então eu tenho várias estruturas de álcool aqui? Não, só tenho uma. Então não é um poliálcool. Eu tenho um fenol e tenho um álcool. Letra B, é um polifenol? Tem vários. Fenol só tem uma também, né? Letra C, possui segmentos de álcool e fenol? Sim, álcool aqui e fenol. Apresenta segmentos de álcool e enol? Enol não, somente álcool. Contém segmentos de fenol e enol? Não, enol não tem. Então a letra correta vai ser quem? Letra C, álcool e fenol. Beleza? Questão facinha para fazer isso aí, tá? Vamos para o próximo. Dá um pause no vídeo e faz essa questão também aí. Então, olha lá, voltando. O benzeno 1,3-diol, conhecido como resorcinol, é um sólido branco cuja temperatura de fusão é de 110 graus Celsius. A presença de dois grupos OH em suas moléculas faz com que sua solubilidade em água seja apreciável, aproximadamente 140 gramas para 100 ml de água a 20 graus Celsius. Sobre o resorcinol, assinale a afirmação verdadeira. Ele quer a verdade. Presta atenção o que ele está pedindo. Ele quer a falsa, ele quer a verdadeira, todas são corretas, etc. Você tem que prestar atenção no que está pedido. Não fique afobado em fazer o exercício correndo. Lê rápido. Sobre o resorcinol, assinale a afirmação verdadeira. Uma só afirmação, não são afirmações. A afirmação, uma só, verdadeira. Então, primeira coisa, para você saber isso aqui, você tem que identificar quem é esse cara. Monta a estrutura dele. Qual que é a estrutura dele? É um benzeno, você vai montar um benzeno. No carbono 1, você vai colocar um OH. E no 3, você vai colocar outro OH. Vamos lá? Cai aí. Vai lá. Isso. Olha lá. No 1, OH, 2, no 3, outro OH. Está aqui a estrutura dela. Essa aqui é um benzeno, tá aí. Beleza. Então, a letra A, o que ele está falando? Pertence à função álcool. Isso aqui é álcool, gente. A hidroxila com anel benzênico é fenol, gente. Não pode. Então, letra A é falsa. A letra B, tem forma molecular? Aí vamos ter que desmiuçar isso aqui tudo, contar os carbonos. Depois a gente faz esse aí. Vamos lá. Letra C. Pertence à função enol, uma vez que apresenta o OH ligado a átomo de carbono insaturado. Olha, ele apresenta a função enol aqui? Olha, não. A função aqui é o que? Fenol. Enol é quando o OH ligado a um carbono insaturado, mas nesse caso aqui, o carbono insaturado é quem? É da estrutura do núcleo benzênico. Então não é.
é um composto alifático, gente. Alifático, se vocês não lembram, alifático lá em classificação das cadeias, introdução à química orgânica, é o mesmo que cadeia aberta. Isso aqui é aberta? Não, isso aqui é um composto aromático, ele é fechada, tá? Então é falso. Outra coisa, letra E, apresenta cadeia cíclica, fechada. Ela é fechada. Mas ela é saturada? Não, ela é insaturada. Então, ela é uma cadeia o quê? Aromática. Então, não é nada de saturada. Saturada é dizer o quê? Que ela tem somente ligação simples. E aqui eu tenho o quê? Simples, dupla, tem uma alternância de ligação simples com ligação dupla. Então, só pode ser verdadeira quem, professor? Só pode ser a letra B, essa de cá. Tem fórmula molecular. Vamos verificar se essa fórmula está correta mesmo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que saber que cada ponta eu tenho o quê? Um carbono. Então eu tenho um carbono ali, tenho outro aqui, outro e outro. Então só aí de carbono eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 6 carbonos. E aqui confere 6 carbonos. Bacana? Vamos lá. Eu sei que essa estrutura aqui é o anel aromático. Ele apresenta o quê? Simples, dupla, simples, dupla, simples. E a outra é o quê? Dupla. Opa! Show! Bacana! Com isso aqui eu já dá para contar o que? O número de hidrogênios. Esse aqui eu tenho hidrogênio aqui, olha lá, 1, 2, 3, 4. Está completo, o máximo de ligação aqui. Cada carbono sempre faz o que? 4 ligações. Então aqui já está completo, não tem hidrogênio. Vamos para o próximo. Quem é o próximo? Olha aqui, esse de cá tem 1, 2, 3, o próximo completo com hidrogênio, 4. Esse de cá, 1, 2, 3, 4. Já está completo, todas as ligações, não tem hidrogênio. Esse de cá, 1, 2, 3, completo com mais um, hidrogênio. Esse de cá, 1, 2, 3, mais um, hidrogênio. Esse de cá, 1, 2, 3, para 4, falta um hidrogênio. Bacana, esse aqui está completo, pronto. Show! Então aí ficou quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. E quantos oxigênios? 2 oxigênios. Letra B. Marcou aí, bacana, gabaritou a prova. Vamos para o próximo. E a última questão, a questão da UFMG. Dá um tempinho aí para vocês fazerem ela. Dá um pause que eu vou tomar um café e daqui a pouco volto. Voltando aí, considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina, representadas pelas fórmulas abaixo. Naftaleno e a decalina. Bacana. Substituindo em ambas as moléculas um átomo de hidrogênio por um grupo de hidroxila, obtém-se 2 compostos que pertencem respectivamente às funções. Respectivamente significa dizer o quê? A resposta primeira é desse e depois a segunda é desse, tá? Isso é muito importante. Então se eu tirar aqui, aqui tem um carbono, né? Cada ponta dessa aqui é um carbono. Do lugar tiro o hidrogênio, coloco uma ligação aqui. Vamos colocar, coloquei uma ligação aqui e coloquei quem? Uma hidroxila, OH. Isso aqui passa a ser o quê? Olha lá, isso aqui passa a ser o quê? Isso aqui tudo passa a ser um fenol. Olha lá, por que fenol? Olha, anel benzênico, gente, com OH, fenol. E nesse lado de cá? Tiro o hidrogênio, coloco uma ligação no lugar do hidrogênio e coloco quem? Um OH. Aqui tem um dupla? Não, aqui é somente ligação o quê? Simples. Então esse cara aqui é o quê? Ele é o quê? É um álcool. Pronto. Então é quem? Fenol primeiro, depois o álcool. Então, se você não souber essa palavra aqui, respectivamente, você erra. Por quê? Você pode escrever aqui, ó, álcool e fenol. Não está errado. A primeira parte, quem é? O fenol e depois o álcool. Letra B. Bacana aí, pessoal? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. E espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Um abração para todos.